Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de informações do Timão para vocês. Vou trazer informações detalhadas aqui sobre polêmica entre Corinthians e Cuiabá. Timão arruma novo problema para escrever o seu novo treinador Antônio Oliveira. Fiel, o vídeo está bombando. Vamos falar também sobre mercado da bola. Hernani, será que o Corinthians desistiu do volante que pertence ao Parma? Nathan Silva, que tem sua resposta aí, se joga no Corinthians ou não? E que história é essa do Oscar podendo ser novo jogador do Corinthians, irmão? O vídeo está recheado de informações do Corinthians. Fiquem até o final do vídeo para você sair daqui atualizado sobre tudo que acontece com o Timão, o nosso clube do coração. Gostaria de pedir humildemente também para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians diariamente, de 2 a 3 vídeos diários para deixar você informado, fiel? Então, sem mais delongas, vocês sabem que eu não gosto de enrolação, vamos iniciar a notícia aí falando sobre o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, que deu informações polêmicas aí sobre a contratação do Corinthians, Antônio de Oliveira, que era técnico do Cuiabá. O presidente alegou as seguintes afirmações: que o Corinthians negociou direto com Antônio Oliveira e não procurou o Cuiabá. Procurou o Cuiabá somente para informar que tinha já contratado o treinador do clube. Isso gerou uma revolta muito grande aí no presidente Cristiano Dresch, que falou que o Corinthians foi desrespeituoso, desrespeitou a instituição do Cuiabá, porque não procurou o Cuiabá. É lógico que no futebol brasileiro age assim, fiel, até porque se o Corinthians alerta o presidente do Cuiabá, eles podem tentar aí renovar o contrato do treinador, fazer uma proposta melhor, e o Corinthians agiu rapidamente aí para contratar Antônio de Oliveira, que eu acredito que vai ser um bom técnico aí pro Timão. Mas existe essa polêmica aí, esse desconforto entre o Augusto Melo e o presidente do Cuiabá. Acontece que, fiel, o Corinthians tem que pagar uma multa para o Cuiabá de 5 milhões de reais. E o Corinthians não procurou o Cuiabá até agora para fazer o pagamento dessa multa. Pode ser que enquanto conversamos aqui o Corinthians possa pagar, mas até o presente momento o Corinthians não pagou o Cuiabá os 5 milhões de dólares, e por causa desse 5 milhões de reais, desculpa, e por causa desse desconforto gerado, fiel, o presidente do Cuiabá falou que nem adianta conversar, que ele não vai dividir essa multa. Então o Corinthians vai ter que pagar esses 5 milhões aí o mais rápido possível e não será dividido. Ele só aceita se for à vista, senão não há chances de liberar o treinador Oliveira, porque ainda tem contrato com o Cuiabá, porque a multa ainda não foi paga, tá, fiel? E não é só isso, o Corinthians também, até o presente momento, não se acertou com o Mano Menezes. Acredito que nas próximas horas o Corinthians deve definir essa situação do Mano e também com o Cuiabá, porque a intenção do Corinthians já é pôr aí o Antônio Oliveira à frente do Corinthians no campo aí contra a Portuguesa Santista, jogo que acontece no domingo às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena. Então o Corinthians corre contra o tempo para resolver esses problemas burocráticos aí que impedem aí a oficialização contratual do Antônio de Oliveira no Timão, tendo que acertar aí com o Cuiabá e também com o Mano Menezes. Vale lembrar, fiel, que vou trazer aqui para vocês, o Corinthians contratou e ele vem com uma dupla aí de auxiliares técnicos, tá, fiel? Ele vem aí com o Antônio Oliveira, que é o treinador, ganhando 800 mil reais, o Bruno Lazzaroni, também auxiliar, ganhando 800 mil reais, e o Bernardo Franco ganhando 800 mil reais, e Diego Favarin ganhando 800 mil reais, tá, fiel? Fora também que o Corinthians aí contratou, faz parte aí da interação da comissão técnica do treinador, o Felipe Zílio, que é analista de desempenho. Obviamente que o Felipe não vai ganhar os mesmos 800 mil reais, porque ele não é auxiliar e vai cair um pouco. Ao total aí o Corinthians vai gerar uma despesa de 3 milhões e 200 mil reais para pagar a comissão técnica inteira do treinador, obviamente junto com o treinador que está embutido nesses 3 milhões e 200 mil reais. Então, eu acho que o Corinthians agiu até de forma errada, porque você vai pagar 800 mil reais para o treinador que ganhava 300 mil no Cuiabá. Aí você vai pagar 800 mil também para os auxiliares.
Aí o Corinthians está começando a agir errado. Pô, se eles ganhavam, porque todos eles ganhavam 300 mil no Cuiabá, oferece 800 para o treinador, 400 para os auxiliares, eles vão ganhar 100 mil reais a mais. O Corinthians tem que aprender a economizar gastos aí, a não ser que foi uma exigência do próprio Antônio de Oliveira, que ainda a gente não sabe, tá, fiel? Mas eu quero que vocês comentem aí sobre essa possível enrolação aí entre Corinthians e Cuiabá e Corinthians e Mano Menezes e sobre o salário aí do treinador e dos auxiliares. Quero saber muito a sua opinião aí a respeito dessas informações, tá, fiel? Ó, notícia importantíssima aí que essa notícia, fiel, eu quero que vocês comentem. Vocês vão comentar nessa próxima notícia, porque é de muito interesse para o Corinthians e você, torcedor, merece ficar informado, tá? O Corinthians contratou o Fernando Alba para ser vice-diretor, em outras palavras, diretor assistente do Corinthians, ou seja, o Rubão está acima, ele está um cargo abaixo. Acontece, fiel, que o Augusto Melo, em época de campanha, deu declarações super polêmicas sobre o Fernando Alba. Inclusive foi transmitido agora no programa Os Donos da Bola, em que o craque Neto revela um áudio do presidente do Corinthians dizendo as seguintes palavras, prestem atenção. O Fausto, que eu não sei quem é, e o Fernando Alba, que é o novo contratado do Corinthians, fiel, não prestam. Então ele diz no áudio, Fausto e Fernando Alba não prestam, eles tinham esquema na base. Opa, peraí, então isso é muito sério. Você está fazendo uma acusação que o Fernando Alba, o Fausto eu não conheço, tem esquema na base e não presta. Então quando você diz, você frisa a palavra não presta e esquema, você quer dizer que o cara é corrupto de alguma forma. Eu não estou dizendo aqui que ele é, porque eu não tenho provas e nem conheço o trabalho dele, nem sabia que ele trabalhou na base do Corinthians. Mas você, Augusto Melo, disse no áudio, o áudio é revelador e muito claro para todos ouvir. A grande questão é, por que você contratou o cara se você disse que ele não presta e tinha esquemas na base? É isso que você tem que responder para o torcedor, porque isso vai gerar uma grande polêmica aí no Corinthians, porque aí você começa a lembrar um pouco o Duílio Monteiro Alves. Desculpa, agradeço muito aí a chapa do Augusto Melo ter tirado a renovação e transparência fora do Corinthians, que eles sim são os canalhas, que só prejudicou o Corinthians e sugou o nosso timão. Mas aí você está contratando um cara que você disse, Augusto, que não presta e que tem esquema na base. Então nós, torcedores do Corinthians, que ama esse clube, a gente quer uma explicação por que você contratou um cara que não presta e tinha esquemas no Corinthians. É isso que nós, torcedores, quer saber. A primeira entrevista coletiva que tiver do Renato Augusto, os repórteres aí também têm que ser mais contundentes e fazer uma pergunta clara e direta. A seguinte pergunta, Augusto, por que você contratou o Fernando Alba? Você disse que ele não presta e tinha esquemas na base. Só, ponto. Porque nós merecemos aí uma explicação. Nada de enrolação, uma pergunta direta. Porque o áudio dele foi mostrado em rede de televisão brasileira, ao vivo aí, com uma audiência exuberante. Então ele tem que mostrar pra gente e dar uma explicação o porquê que ele contratou um diretor de futebol que tinha esquema na base e não presta, segundo o Augusto Melo, tá, fiel? Cara, eu quero que vocês comentem sobre isso. Desculpa, fiel. Eu quero que vocês comentem sobre isso, porque é de grande interesse para nós corintianos, para nós torcedores. Não é porque o Augusto Melo ganhou que ele é um anjo, tá, fiel? Então queremos explicações aí, eu quero muito que vocês comentem aí, fiel, sobre essa situação do Corinthians. Quero saber demais a sua opinião sobre essa informação. Porque agora temos informações sobre o mercado da bola, irmão, tá vendo? Aqui já é o segundo vídeo do canal do Corintianeiro, à noite tem mais, cara. É muita informação do Timão para vocês diariamente. Por isso, para de dormir no ponto aí, ajuda nós, se inscreva no canal e deixa o seu like, que você vai receber aí de 2 a 3 vídeos diários recheados de informações do Timão para você, como você merece. Então vamos aí falar sobre mercado da bola. Fiel, até o presente momento desse vídeo, eu trouxe no vídeo anterior, o Corinthians fez uma proposta de 5 milhões de dólares para o Nathan Silva, que pertence ao Pumas do México, e disse que o Corinthians aguarda uma resposta em definitiva até hoje. Cara, até o presente momento, o Nathan Silva não deu essa resposta e nem o Pumas do México se manifestou. O Corinthians tem que agir rapidamente, porque o Corinthians precisa de um zagueiro em caráter de urgência, assim como volantes também. E o Corinthians ainda não obteve uma resposta do Nathan. Então o Corinthians tem que agir. Cara, eu fui tão fã do Augusto Melo
quando ele barrou o Gabigol, que estava enrolando, muito blá blá blá, e falou, ó, tudo tem limite. A gente não vai ficar esperando. O Corinthians mudou sua forma de negociar. Então você tem que ser contundente com outros tipos de contratações também. Então já que o Natan está enrolando, já que o Pumas está enrolando, tem que ser jogo. Ó, filho, a proposta já foi feita 4 dias atrás. Você quer ou não quer? A proposta está na mesa. Decide, você quer vir para o Corinthians ou não? O Corinthians não tem que ficar implorando para jogador jogar, não. Irmão, você quer o maior clube do Brasil. É 40 milhões de torcedores. Então, nós não tem que ficar de blá 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 enrolando para ver se o jogador quer vir jogar, não. Já faz 4 dias que a proposta foi feita e você, Augusto Melo, tem informações aí que o prazo para ele responder até hoje. Agora são que eu estou gravando 4 horas da tarde, 3h57, esse vídeo deve ir ao ar aí às 5 horas mais ou menos, mas até agora não obtivemos aí informação nenhuma sobre o Natan. Então a pressa, se não der certo, a gente já tem que ir atrás de outro zagueiro, porque o Corinthians aí precisa e muito de um zagueiro em caráter oficial, tá, fiel? Então informações importantes, eu quero que vocês comentem também, porque eu já ouvi muitos comentários que o Natan Silva nem é aquelas coisas de zagueiro. Muito menos ainda para o Corinthians ficar nessa enrolação para ver se vai trazer o zagueiro ou não. Ainda sobre o mercado da bola, o Corinthians persiste e muito na contratação do volante Hernani, que pertence ao Parma da Itália. O Corinthians não quer abrir mão desse jogador. É o jogador revelado do vídeo supostamente vazado do Augusto Melo, aquele jogador que ele fala de 1,90 m. O Augusto Melo entende que esse jogador vai cair igual uma luva no timão e o Corinthians não abre mão do atleta. Fiel, tá persistindo e muito na contratação do Hernani. A vantagem é que o jogador quer retornar ao Brasil, o jogador tem esse desejo de voltar aí ao Brasil, ao futebol brasileiro, revelação do Atlético Paranaense. O Corinthians tem nova proposta na mesa do jogador e também espera a situação aí entre o Parma e o atleta. Fiel, é outra situação a mesma do Hernani. Se não der certo, já vai atrás de outro volante, cara. O Corinthians não pode ficar esperando todo esse tempo aí para rechear o seu elenco. O Corinthians precisa se reforçar já. Já reforçamos com o Mateuzinho, ótimo. Já reforçamos com o Igor Coronado, perfeito. Nossa melhor contratação, jogador muito técnico, bom de bola. Vocês vão se surpreender. Os números o número dele no Al-Ittihad são números surpreendentes. Então aí, Coronado vai dar muitos frutos, muita alegria para o timão, eu tenho certeza, fiel. E a situação do Hernani, o Corinthians tem que acelerar. Fiel, na minha opinião, eu vou ser bem sincero com vocês. O Corinthians vai gastar uma notinha aí para tirar o Hernani, porque ele tem contrato até 2025. Ora, o Corinthians tem que analisar da seguinte forma. Já que não está dando certo do Hernani, vai atrás de outro reforço. Pra vocês terem uma base, o Oscar Romero, que estava recentemente no Boca, está sem clube. Tá? Negocia com outros clubes aí, mas ainda está sem clube. O Corinthians está esperando o quê? Um Grêmio lá contratar? Um Atlético Paranaense lá contratar? Um Atlético Mineiro lá contratar? Pô, vocês vão me dizer que eu quero uma resposta direta e franca. Na opinião de vocês, quem joga mais? Oscar Romero ou Maicon? Responde nos comentários para mim. Quem joga mais? Fausto Vera ou Oscar Romero? Pô, então o cara está sem clube, ele não tem custos. Ele não tem custos contratuais, basta um salário e um tempo de contrato, faz uma proposta singela, o cara está sem clube, tem um fator Angel Romero, que é irmão dele, que está no clube, que pode ajudar. De repente o Corinthians pode fazer uma despesa mínima e trazer um jogador que vai dar super certo. Afinal, mesmo que ele não venha com status de titular, que o Corinthians contrata o Hernani mais para frente, ou outro volante mais de nome, ele é um ótimo nome aí para a composição de elenco. O Brasileiro é um campeonato muito extenso e muito longo. Olha o que acontece com o Corinthians desde já. O Palácio se contundiu, a gente não tem outro lateral para pôr. O Bidu no momento não está inscrito Paulistão, espera a avaliação do Antônio Oliveira e não tem lateral para pôr, porque o Hugo é horrível, o Palácio está machucado. Então nós precisamos de elenco, nós precisamos de peça e o Oscar Romero é uma ótima peça para compor aí o elenco do Corinthians. Fiel, informação importante agora sobre o mercado da bola. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, porque vamos falar aí sobre o Oscar, ou Oscar, como vocês desejam chamar aí, que está no Shanghai Port da China. Tenho informações e aqui nós mata a cobra e o nosso pau, irmão. Aqui nós não tem blá 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 não. O Oscar, tá? O Corinthians aí tem informações, eu vou passar para vocês a fonte, que o Corinthians aí conversou com o Oscar aí
pelo menos com os representantes do jogador, para ver se era possível uma vinda do jogador ao Brasil. Fiel, o Oscar tem 31 anos de idade, tá, Fiel? E ganha 10 milhões de reais no Xangai. É o salário mais alto do futebol mundial. Nenhum jogador ganha a mesma coisa que o Oscar ganha. Obviamente que é uma contratação super difícil, mas como é uma notícia eu tenho que passar para vocês, tá, Fiel? O R7 Esportes, você pode digitar aí no Google agora, o site RR Esportes e Notícias do Timão, aqui nós mata a cobra e mostra a fonte. Trouxe a informação que o Corinthians conversa com o Oscar ou faz sondagens, mira o jogador. Obviamente que fazer sondagens não é nenhum mal. Você pode sondar o jogador, você pode procurar se ele tem interesse em retornar ao futebol brasileiro, mas acontece que o Corinthians aí sonda o jogador e, segundo esses sites, o Corinthians abriu conversas com o jogador. É considerado uma contratação difícil? Sim, mas temos informações aí do R7 Sports e do Notícias do Timão. É só você digitar no Google aí que você vai achar agora que o Corinthians tem conversas com o Oscar. É muito difícil, eu sei que é. Eu, particularmente, eu vou ser muito sincero com vocês com respeito a essas fontes mencionadas. Eu não adoço que o Corinthians aí tenha conversas com o Oscar. Não é que eu não adoço, eu adoço ter uma sondagem. Por quê? O Corinthians é muito grande, meu irmão. Quem que é Oscar na fila do pão perto disso aqui, ó? Ninguém. O Corinthians é gigante, tá? Mas eu não adoço as informações porque o salário do jogador é exorbitante. Porém, ele só tem contrato, Fiel, até novembro agora desse ano. E o jogador revelou, essa eu adoço, porque saiu da boca dele, revelou em podcast que ele quer encerrar sua carreira no Brasil. Inclusive, tinha negociações com o Flamengo. Até dezembro de 2023 estava negociando com o Flamengo, há poucos meses atrás. E outra informação que eu adoço, e essa eu apoio e adoço, que é da TNT Sports, que o filho do Oscar revelou ser corintiano e pediu para o pai encerrar sua carreira no Corinthians. E familiares do Oscar também adoram essa ideia dele poder encerrar a carreira no Corinthians. Fiel, ele já está na hora. É agora ou nunca. O seu contrato vence em novembro, ele pode abrir mão aí para sair, já que falta poucos meses considerado no futebol para uma rescisão contratual de graça, então ele pode sair antes. E se realmente tiver conversas com o Corinthians, se realmente for conversas, o Timão tiver monitorando o jogador e abriu conversas com o jogador, pode ser aí que o Corinthians talvez consiga seduzir o atleta para vir jogar no Timão, que seria uma grande contratação, surpresa aí, que abalaria aí o futebol brasileiro, tá, Fiel? É possível? É. Jogador quer retornar para o Brasil? Quer. Corinthians é muito grande para isso? Sim. Tem investidores interessados em investir no Corinthians, não propriamente no Oscar, mas em outros jogadores, por causa da sua visibilidade? Sim, óbvio que tem. Corinthians tem investidor que fez proposta de 5 milhões de dólares por Natan. Por que não trazer um Oscar aí em conjunto, uma parceria? Temos a VaideBet, maior patrocínio master do Brasil, 360 milhões, contrato de 3 anos, 120 milhões por ano? Temos a Brax, 240 milhões pelas placas publicitárias da Neoquímica Arena? Temos muito dinheiro envolvido no Corinthians? Sim. Lógico que o dinheiro não é disposto todo momentaneamente, mas o Corinthians tem muito recurso, tá, Fiel? O Igor Coronado vem para o Corinthians com o maior salário do Corinthians, 1,5 milhão de reais mensais. Me arrisco dizer que no Brasil, poucos jogadores vão ter um salário desse, como o Hulk, o Dudu do Palmeiras, que ganha 2 milhões, poucos jogadores. Então, o Corinthians tem totais condições, sim, e a grandeza do Corinthians é muito maior que o Oscar. Eu realmente não adoço porque ele ganha 10 milhões mensais. Mas com todo respeito ao R7 Sports e também ao Notícias do Timão, é só vocês confirmar lá, vocês baterem o respeito dos profissionais. É notícia, saiu há poucas horas atrás. Então eu peço aí para vocês confirmarem e comentarem aqui no canal o que vocês achariam dessa contratação, se o Corinthians realmente contratasse o Oscar ou o Oscar, conforme vocês gostam aí de chamar, eu não sei. Fiel, quero muito que vocês comentem sobre essa informação. Adoro vir aqui conversar com vocês, trazer notícias. Respondo todo mundo no comentário, ninguém fica no vácuo. Quero agradecer demais a audiência. O meu muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. E vai, Corinthians!